Vigiavam de perto os bispos de Roma e riam, zombando da humanidade. Os dogmas dominavam então, e a autoridade do Papa era somente enfrentada por poucos que ousavam desafiar-lhe o poder e acabavam torturados ou mortos nas fogueiras impiedosas da Idade Média. Com a entrada em cena de Copérnico, a Igreja começou a sentir-se ameaçada. Ele colocou a situação um pouco em seus devidos lugares quando defendeu a tese de ser o Sol o centro do sistema, e não a Terra. Dessa forma, trouxe, filosoficamente e cientificamente, o bispo de Roma ao seu devido lugar, embora fosse incompreendido em sua época. Assistido por emissários de Jesus, Copérnico iniciou uma revolução conceitual, que auxiliou as ideias da Reforma Protestante, levada a efeito por Lutero. As ideias disseminadas e defendidas por Copérnico eram uma espécie de flecha no coração do papado, pois combatiam sua ideia central, a de que a Terra era centro do sistema e o Papa, a força principal de toda a cristandade. Começava a naufragar o domínio temporal e consciencial dos bispos de Roma. A humanidade começava a despertar da longa letargia que a dominava, sob o império das trevas morais defendido por Roma, onde ficava o trono da besta apocalíptica. Os navegadores espanhóis e portugueses ampliavam as fronteiras do planeta. Nascia a Renascença, sob a inspiração dos espíritos superiores. Reencarnaram na Terra almas já experimentadas, como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael. Roma perdia lentamente o domínio dos corações escravizados. Felizmente os ventos misericordiosos da bondade divina bafejaram as portas da Santa Sé. Almas mais conscientes, na tentativa de espiritualizar a Igreja, têm auxiliado o movimento religioso e as instituições religiosas. Renasceu na Terra Francisco de Assis, um dos discípulos mais lúcidos de Jesus, que trouxe uma proposta renovadora para a humanidade. Teresa de Ávila, João da Cruz e tantas outras almas esclarecidas não se cansaram de retornar à Terra, chamando a Igreja e os bispos de Roma para o ensinamento do Mestre de Nazaré. Das cinzas do papado renascia calmamente o legado de Jesus. 16. A Inquisição. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. 2 Coríntios 4:8 a 9,13. Durante os séculos da Idade das Trevas, a Idade Média da história humana, vários espíritos capelianos, pertencentes aos retardatários do progresso espiritual, reencarnaram nos países europeus, para novas oportunidades de aprendizado. Muitos deles não conseguiram realizar o programa traçado pelo alto e, investindo-se do poder temporal, deixaram transparecer nos seus atos, na sociedade e nas instituições, a negritude de suas almas atormentadas. Foi assim que, com o patrocínio espiritual das forças das trevas, a Igreja Católica reuniu o Concílio de Verona, no ano de 1184, instituindo o Tribunal do Santo Ofício. Propunha o sinistro tribunal ser instrumento de combate às heresias, espalhando morte e dor, através das punições que realizava, em nome da Igreja. Inspirado por entidades perversas, o Tribunal do Santo Ofício se distinguia por requintes de extrema crueldade. O Papa Gregório IX, espírito que se sintonizava com o mal, fortaleceu a Inquisição por meio de um decreto, dando plena liberdade aos inquisidores. As legiões luciferinas foram soltas, e o mundo conheceu um dos mais negros capítulos de sua história, sob a aprovação da Igreja. Outro espírito que se sintonizou com as trevas, o Papa Inocêncio IV sancionou o emprego da tortura nos tribunais da Inquisição no ano de 1252. Nessa época, surgiram os imensos dramas e conluios tenebrosos, que, até hoje, em pleno início de uma nova era, infelicitam as vidas de milhares de pessoas,
que participaram direta ou indiretamente daqueles eventos difíceis. Muitos guardam impresso, nas telas da memória, o registro sinistro do ocorrido, transmitindo para a vida atual, em forma de conflitos dolorosos, complexos castrativos, autopunições, como resposta ao sentimento de culpa, ou enfermidades de longo curso, que assomam no campo biológico. A reencarnação funciona como elemento reparador das forças da alma culpada, que se distanciou dos caminhos do bem. Somente sob o comando de Tomás de Torquemada, espírito luciferino, milhares de crimes foram perpetrados, tendo esse ser se transformado numa espécie de símbolo da Inquisição. O plano superior enviou algumas almas para reencarnar na Terra a fim de deter a avalanche de crimes hediondos que se efetuavam em nome da Igreja. A Inquisição e as Cruzadas foram motivo de dores e desespero para milhares de almas. Entretanto, a Terra não estava desamparada. Ao longo dos séculos, os emissários do alto reencarnaram no planeta, mostrando, com seus exemplos, um rastro de luz para os povos do mundo. Grandes almas vieram periodicamente exemplificar as belezas do país da luz imortal. Na França, Pedro Valdo reencarna e traz novas luzes para sua época. Francisco de Assis, desde a Umbria, ilumina os céus do planeta com sua voz das estrelas. Jean Hus, um dos mais duetos discípulos do mestre, tendo como discípulo Jerônimo de Praga, trabalha arduamente para a reforma na região da Boêmia. Joana d'Arc, heroína francesa, aparece no cenário do mundo dando seu testemunho de firmeza e fé inabalável. Lutero, o gigante da reforma, reencarna na Alemanha, transformando sua vida em facho de luz na escuridão da Idade Média. Teresa de Ávila, na Espanha, Giordano Bruno, na Itália João Calvino, na França, são apenas algumas das almas que retornaram para que a chama do ideal cristão e do amor não se extinguisse. Vários discípulos do Mestre reencarnaram na Terra, dando sua contribuição à evolução da humanidade. Jesus a tudo assistia, esperando o momento do despertar das consciências adormecidas. Espíritos sublimes preparavam o cenário do mundo, lentamente, para a vinda do Consolador. Embora os caminhos difíceis escolhidos pelos filhos da terra, o alto sempre conduz todas as coisas para o sublime aprendizado da vida. Ante as guerras, as perseguições religiosas do passado e os lamentáveis acidentes no percurso da vossa civilização, Deus age silenciosamente, transformando tudo pela força do amor, visando o progresso espiritual. 17. Lutero e a Reforma. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Apocalipse 6:9. Importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 10:11. Entre os espíritos que foram chamados para reencarnar na Terra, na longa noite de trevas espirituais, Lutero foi um dos mais lúcidos representantes do alto. Sendo a reencarnação de um dos seguidores mais próximos de Jesus, foi chamado para conduzir uma réstia de luz ao seio da Igreja, que se afastara dos ensinamentos do Cristo. Martinho Lutero foi um homem comprometido com a verdade. À sua época, foi o escolhido de Jesus para efetuar a grande reforma, abrindo o caminho para que, mais tarde, a humanidade recebesse a obra do Consolador. A severa disciplina que se acostumara desde a infância pobre forjou em Lutero um caráter forte e reto, honesto e resoluto. Fiel às suas convicções íntimas, ofereceu recursos para ser utilizado como médium dos planos mais altos e foi instrumento sensível nas mãos dos mentores espirituais. Auxiliado de perto por Staupitz e mais tarde por Melanchthon, Lutero iniciou a monumental obra da Reforma, retirando do claustro a letra do Evangelho e tornando de domínio público os ensinamentos da Bíblia. Corajosamente atacou a incredulidade especulativa dos escolásticos e combateu a filosofia dos papas de Roma.
Afixando as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, acendeu uma luz cujos efeitos se fizeram sentir nos lugares mais distantes da terra. A voz do reformador era ouvida em solene e ardorosa advertência contra os abusos da igreja decaída. Ante a exposição clara e simples do Evangelho, feita pelo gigante da Reforma, as multidões supersticiosas ficaram melindradas em seus esforços, quando a Reforma varreu os sofismas dos representantes de Roma. Escolásticos, com seus ardis, foram obrigados a interromper seus crimes, pois seus lucros com a religião estavam perigando. Lutero foi sustentado por espíritos esclarecidos, que o amparavam na reforma religiosa que o operaria. Foi difamado pela igreja e perseguido em seus ideais, mas manteve firme a fé na providência, sendo inspirado pelo alto em sua tarefa hercúlea. Seus ensinos, que levavam o povo a agir e pensar por conta própria, sem os insultos e pretensões do clero romano, derrubaram a coroa do sumo pontífice e abalaram para sempre o trono dos papas. A reforma opôs-se à mais poderosa força da terra em sua época, mas foi vitoriosa em seus propósitos. A doutrina da reforma atraiu a atenção dos pensadores de toda a Alemanha. Multidões se deixaram banhar na fé viva que bania o formalismo religioso da época. Caíam as pretensões do romanismo e as superstições papais. Por toda parte, despertava o desejo do progresso espiritual. A fome e a sede de justiça se faziam patentes no coração do povo. Na Dieta de Worms, Lutero teve a oportunidade de conhecer de perto a face de uma igreja corrompida pelo poder, mas também de provar a sua lealdade aos ensinos do Evangelho do Cristo. Os chefes da igreja secular aborreceram-se com o poder da palavra de Lutero. Os princípios defendidos por ele, na Reforma, fizeram tremer reis e soberanos e incomodaram profundamente a tranquilidade enganadora dos bispos e cardeais. Os homens orgulhosos e acostumados à regalia e às homenagens e louvores do povo não serviram como instrumentos do eterno bem, na obra de despertamento espiritual. Os principais reformadores foram pessoas simples e selecionados pelo sofrimento e privações. Em todo lugar do planeta, começaram a renascer, nos ambientes humildes, os espíritos que haveriam de auxiliar a humanidade a sair das trevas morais em que se encontrava. Enquanto em Wartburg Lutero completava sua tradução do Novo Testamento, os príncipes cristãos se uniam por toda a Europa e amparavam a causa da reforma. A Dieta de Spira, em 1529, foi a resposta positiva dos nobres cristãos que estavam revoltados com os abusos da Igreja. Uniram-se para apoiar a reforma, respondendo ao chamamento do alto, que todos os esforços empreendia para libertar a humanidade da longa noite das trevas medievais. Espíritos esclarecidos iam e vinham entre os vários povos da Europa, realizando a obra de conscientização dos nobres, para que estes pudessem, também, dar o seu testemunho pela causa. Quem pudesse observar com os olhos do espírito veria a falange inumerável de espíritos lúcidos que inspiravam os encarnados para facilitar a obra de reforma na igreja. Intentavam quebrar as algemas que prendiam a humanidade às trevas desoladoras do papado. A falange do espírito da verdade já preparava, séculos antes, o caminho para o Consolador. Entre as contendas e as batalhas efetivadas contra os princípios da reforma, Roma sofria os golpes que abalaram a sede do seu poder, a sua doutrina. Os reformadores prosseguiam sua tarefa, em obediência ao comando do alto. A visão dessa obra empreendida pelos heróis da Idade Média assemelha-se a um vasto exército caminhando pela terra, obedecendo ao comando do seu general. Perante o imperador Carlos V e seus príncipes e eleitores, foi lida a confissão de fé dos protestantes. Nessa assembleia memorável, sob a augusta proteção dos emissários invisíveis de Jesus, foram rejeitados oficialmente os abusos do poder religioso, e aquele dia, declarado como um dos mais importantes na história da humanidade e do cristianismo.
Aquilo que Roma e o imperador proibiam fosse pregado ao público era agora pregado no palácio e perante os representantes das nações. As trevas começaram a ceder às claridades do Evangelho. A letra do Evangelho estava liberta do claustro e dos sofismas dos teólogos. A reforma triunfara. Breve, na contagem dos séculos, viria Kardec, para libertar o espírito da letra, trazendo o sentido verdadeiro e a simplicidade dos ensinamentos do Mestre da Galileia. As forças das sombras se aliavam para impedir que o povo visse as claridades da mensagem evangélica, mas as falanges da luz trabalhavam para vencer o império das trevas, a força dos dragões, que tinham interesse em manter a ignorância entre os homens, como base de seu poder. As forças soberanas da vida, sob a égide do Cristo, foram suscitando valorosos espíritos, que reencarnaram para aumentar o clamor da reforma, trazendo mais luz em outros recantos do vosso mundo. Após lutas árduas e grandes batalhas, a liberdade religiosa alcançou os Países Baixos. Desde as montanhas do Piemonte às planícies da França e as praias da Holanda, a liberdade de adorar a Deus foi sendo admitida aos poucos, preparando o povo para a vinda da doutrina consoladora nos séculos futuros. Na Suécia, na Dinamarca e em sua colônia época, a atual Noruega, novas luzes vieram do alto, através de espíritos que reencarnavam com a missão de esclarecer os homens. Enquanto nesses países o povo se abria ao entendimento de certas verdades, importantes para sua época, na Inglaterra, Tyndale era o instrumento do alto para libertar os irmãos daquela terra do domínio da Igreja Romana. Tyndale completaria a obra de Wycliffe, e, assim, a Inglaterra passaria também a usufruir da liberdade religiosa, podendo o povo adorar a Deus conforme os ditames de sua consciência. Os reformadores, como Lutero, Jean Hus, Wycliffe, Zwingli e tantos outros, defendiam a liberdade das consciências, negando o direito e o domínio de papas e cardeais, concílios e padres, que intentavam dominar as mentes e a religião. Várias foram as contribuições desses espíritos que reencarnaram em meio às trevas da Idade Média, para libertar a mente do povo. Em sua época foram mal compreendidos, mas hoje, quando estudais a história espiritual de vossa humanidade, não podeis esquecer dessas almas valorosas que vieram, séculos antes de Kardec, preparar os caminhos para os espíritos do Senhor, as vozes dos céus. 18. A invasão do mundo. Acima das ruínas dos templos, das civilizações extintas e dos impérios desmoronados, acima do fluxo e do refluxo das marés humanas, uma voz poderosa se eleva, e esta voz clama: os tempos são vindos, os tempos são chegados. Leon Denis, 1919, página 234. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. A humanidade encarada não está sozinha. Além das fronteiras vibratórias do mundo físico, a população espiritual vibra em sintonia com as aspirações dos homens terrestres. O plano superior da vida observa todos os lances da história do mundo e interfere positivamente, enviando espíritos mais esclarecidos para aumentarem o sopro renovador em todas as latitudes. A Europa foi especialmente abençoada com a chegada, em suas terras, de uma verdadeira falange de espíritos mais experientes. Iniciava-se o século XVI e a Itália serviu de berço para Rafael, Michelangelo, Leonardo da Vinci e Tiziano, que levaram ao plano físico o sentimento e a noção do belo. As artes floresceram refletindo a beleza, para a exaltação do bem. As obras de estatuária, as pinturas deslumbrantes daqueles gênios e a arquitetura soberba, com seus arabescos geniais, encantam as multidões. Os espíritos do Senhor trabalhavam intensamente, surgia na terra a renascença. A literatura foi especialmente visada pelo alto, como forma de espalhar as ideias renovadoras.
Começava a invasão silenciosa das falanges do bem. A música passou a ser trabalhada sob a regência dos espíritos esclarecidos, surgindo no mundo novas expressões da vida espiritual. O planeta Terra não estava abandonado. A partir do século XV, durante mais ou menos 200 anos, o mundo maior enviaria nova contribuição para o plano físico. Estabeleceram-se as bases do iluminismo. Novo surto de progresso foi sentido na casa mental dos habitantes da Terra. Com o progresso mental e abertura para outra etapa de evolução humana, os espíritos superiores decidiram dar impulso ao desenvolvimento material do orbe. Inspiraram então mais espíritos a reencarnar, dando prosseguimento ao plano cósmico, com a inauguração, na Terra, da Revolução Industrial. Era a chegada do século XVIII, e os povos viram-se conduzidos à marcha ascendente das realizações nos países do Velho Mundo. Diante dos fatos passados em vossa história, podeis perceber que o progresso mental e espiritual engendra as forças por trás do progresso científico, incrementando o desenvolvimento do plano físico. Embora a atuação das forças das trevas, tentando impedir o crescimento do ser humano, o governo do mundo, sob as bênçãos de Jesus, sempre investiu no bem, pelo bem. 19. A Revolução Francesa. E iraram-se as nações. Então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Apocalipse 11:18. Neste momento de transição, em que as sombras de final de milênio e início de outro ameaçam tingir os céus do vosso planeta com os tons cinzentos do pessimismo, não podemos nos furtar à necessidade de retornar ao vosso passado para aprendermos com os insucessos dos filhos da Terra. Tentemos visualizar a vossa história preparando-nos para dias melhores. Ante as perspectivas sombrias das guerras que se desenharam nos horizontes da humanidade, o nosso espírito não pode fugir à necessidade imperiosa de estabelecer parâmetros consentâneos com a necessidade de evolução do planeta que habitais. O século XVI terminou, e as sementes lançadas pelos reformadores produziram frutos. Por toda parte o povo tinha acesso às letras do Evangelho, e surgia agrupamento de cristãos em todo lugar. Certo que houve abusos, como em quase todo empreendimento humano, entretanto pode-se notar que por toda a Europa surgiam almas valorosas que defendiam os princípios da liberdade religiosa. A França, no entanto, conservava-se presa ainda aos princípios papais, embora muitos de seu povo aspirassem a se libertar das amarras que os detinham, no que diz respeito às questões religiosas. As cenas da noite de São Bartolomeu ainda estavam vívidas na memória do povo. A união do rei de França com os emissários do Papa Gregório XIII, espírito da falange dos dragões, fez com que a Terra presenciasse uma das mais sombrias noites de sua história. Pode-se dizer que a união da Igreja com o Estado francês, naquela época, produziu o mais negro catálogo de crimes hediondos de que a história tem notícia. Durante a Revolução de 1793, o povo francês, tendo à frente os representantes do governo e os príncipes da Igreja, elegeram uma dançarina como a deusa razão, elevando-a a um pedestal, onde todo o povo a adorava. Nesse período, a Assembleia Francesa renunciou publicamente à mais solene verdade revelada aos habitantes da Terra, a crença na divindade. A Assembleia Legislativa declarou não haver Deus, e, na capital das luzes, as trevas morais se fizeram sentir em toda a sua intensidade. A Revolução Francesa ainda não lograra alcançar as metas almejadas. Havia ainda muitas feridas no organismo social do país. Uma revolução ideológica natural chamava os homens a uma mudança de valores. A Universidade de Paris estava reunindo os seus maiores líderes para uma análise do comportamento do homem.
Os dias que precederam a última década do século XVIII não apenas derrubaram a Casa dos Bourbons, como abriram espaço para uma visão mais aprofundada da realidade humana. A França acabara com o privilégio das chamadas classes abastadas, e todos os franceses eram agora chamados de cidadãos. Quando então se cultivavam as ciências e as artes floresciam, quando a Igreja apresentava teólogos para a corte francesa, os quais desafiavam a sabedoria de muitos que se diziam esclarecidos, a noite de trevas morais se abateu sobre a nação. A deusa razão, simbolizada pela dançarina da ópera, escolhida pelo povo, foi então conduzida à Catedral de Notre-Dame para tomar o lugar da divindade. Com a fuga dos protestantes chamados huguenotes, após a trágica noite de matança de São Bartolomeu, a nação entrou em lento declínio. As cidades manufatureiras foram aos poucos sendo abandonadas. Paris se transformava num depósito de mendigos, pois todos procuravam a capital para salvar-se da situação reinante. A corte achava-se entregue aos abusos do luxo e dos prazeres. Luís XV foi um governante indolente e desleixado com os compromissos assumidos perante a nação e recebia a influência direta de espíritos vândalos que se utilizavam dele para estabelecer o caos. Durante mais de 50 anos governara a nação francesa com desrespeito à situação e negligenciar os mais simples deveres para com o seu povo. Foi então que rompeu a revolução, instigada por cardeais e padres, que tentavam a todo custo disfarçar a sua participação nos bastidores. E, por trás do véu da vida, inteligências sombrias preparavam os crimes, as matanças e a guerra. Mas o resultado não foi exatamente o esperado. Onde a França, no passado, acendeu a sua primeira fogueira contra os defensores da reforma, agora se erguia a primeira guilhotina, depois haveria outras centenas para espalhar a dor e a morte pelo território francês. O povo, excitado pelo desespero e pela guilhotina, insurgiu-se contra o rei, os representantes da Igreja e os homens de poder, a ponto de executar o rei, juntamente com muitos nobres. Loucuras foram perpetradas sob o domínio do terror, quando se baniu a religião. Na verdade, os homens se rebelavam contra a religião apresentada por Roma e seu clero, pois ela não convencia, nem atendia mais às necessidades do coração. Os abusos de poder praticados pelo Papa foram tão grandes que inspiraram entidades das trevas, neste estranho período da Revolução. Em alguns anos, ela provocou a destruição de milhares de pessoas. Longas fileiras de prisioneiros eram mortos à metralha, e os que escapavam tinham suas vidas ceifadas na guilhotina. Nesse período, espíritos trevosos se aproveitaram da fraqueza dos homens, e terríveis obsessões então se iniciaram. Certas cenas permaneceram na memória de muitos espíritos, que haveriam de carregar tais lembranças por muitas encarnações. Reencarnariam por inúmeras vezes a fim de se libertarem dos compromissos assumidos no passado. Das cinzas da Revolução, entretanto, restaram os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que mais tarde seriam melhor explicados e defendidos de maneira digna. A Revolução Francesa, as guerras de toda espécie, as batalhas sangrentas e as investidas das trevas provam por si sós a situação calamitosa do homem. Apesar dessas demonstrações de força bruta no passado, o século XX ainda presenciou cenas de terror, nas duas grandes guerras, nos conflitos do Golfo Pérsico, no Vietnã, nas disputas do Sudeste Asiático e nas diversas lutas sangrentas patrocinadas pela insensatez humana. O homem é violento e espalha a sua violência na morada planetária. Os resíduos de seus conflitos internos espolcam nas batalhas e nos conflitos de todas as nações. Se nos reportarmos à ferocidade das nações, que tentam mascarar a guerra e a violência com tratados de paz, fortalecidos pelas armas, podemos ver como o homem do final do século XX não é capaz ainda de ser verdadeiramente feliz.
o plano espiritual acompanha os terríveis insucessos que se desenham no panorama de vossa civilização, que demonstra, nesta hora difícil, a falência dos valores éticos. Na paisagem triste deste momento psicológico de vossa humanidade, a psicologia, a antropologia e a sociologia tentam entender a carência dos valores internos e impotência da tecnologia. Esta proporciona o conforto desmedido a alguns e promove a derrocada da civilização, pelas lamentáveis guerras que desencadeiam em vosso mundo. O homem viaja no bólido que se chama Terra, em direção à constelação de Hércules, nos braços da Via Láctea. Entretanto, ainda não logrou alcançar a paz em sua morada e, dentro de si, também não conseguiu estabelecer as bases definitivas para sua felicidade. Nunca o homem viveu tão necessitado de Jesus como na atualidade. E é para ele, o mestre dos desvalidos, que devemos retornar, nas lembranças difíceis que evocamos, pedindo-lhe o amparo para o planeta Terra. 20. Novas luzes. Hoje, a humanidade está madura para lançar suas vistas mais alto que nunca, para assimilar ideias mais amplas e compreender o que antes não pudera. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 18, item 20. Quando se abre um quarto escuro, as sombras nunca invadem a luz, fazendo trevas. O contrário acontece, a luz dilui a escuridão, fazendo claridade. Alex Arthur, Espírito Santos, 1999, página 115. Mesmo diante de tantos dissabores produzidos pelos excessos à época da Revolução Francesa, não se pode negar que, a partir desse evento histórico, a humanidade recebeu novas contribuições para o seu progresso. Em geral, após épocas conturbadas, períodos de guerra ou epidemias, o mundo se une mais, procurando estabelecer novos parâmetros para a vida das nações. Com a Revolução de 1789, estabeleceu-se o fim da Bastilha e a conquista da liberdade, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Inspirados nas ideias revolucionárias de liberdade, igualdade e fraternidade, vários homens, de diversos países, promoveram a independência de suas nações. Os Estados Unidos, alguns anos antes, foram emancipados e criaram a sua Constituição, cujo texto inspirou outras nações a prosseguirem em busca de sua liberdade. Os espíritos dirigentes do cosmos a tudo assistiam, inspirando o homem terrestre rumo ao caminho da luz e da expansão da consciência. A partir da Revolução Francesa, vários países do orbe promoveram a sua Carta de Independência, naturalmente inspirados por eméritas entidades responsáveis por cada povo. No surto de progresso desencadeado pelas forças soberanas do bem, o próximo passo foi a abolição da escravatura, resíduo da barbárie e do primitivismo. Jesus trabalhava com suas falanges na proximidade da atmosfera terrestre, a fim de sanear o ambiente espiritual do planeta, abrindo caminho para as hostes do Consolador. Falanges de espíritos esclarecidos e inspirados pelos ideais superiores iam e vinham entre as nações, obedecendo ao comando do Mestre. Ora encarnados, ora desencarnados, auxiliavam-no na renovação das bases da civilização. Inglaterra, Rússia, França, Estados Unidos e Brasil abolem oficialmente a escravidão, pondo fim a um capítulo negro da história dos povos. O império do mal é abalado profundamente em seus alicerces, e a luz do bem começa a irradiar-se pela morada dos homens. A era gloriosa do Espírito imortal, do reino de Deus na terra, pôde ser vislumbrada. O mundo renovava-se apesar das ofensivas e dos esforços das trevas por manter seus postos de combate tenebrosos. Existe uma realidade única, o bem. Só Jesus é o legítimo governador e legislador dos destinos humanos. Por mais que as lutas sangrentas estabeleçam a guerra em derredor, a paz pode ser antevista nos dias de glória espiritual que se desenham no panorama do mundo. Sob a égide de Jesus, o bem triunfa sempre. 21. A doutrina espírita.
Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. O Espírito da Verdade, no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo não veio ao mundo como resultado de raciocínios puramente humanos. Allan Kardec, o admirável codificador da doutrina espírita, precisou preparar-se, como espírito, antes de sua última encarnação, em várias existências planetárias. Desde épocas remotas a vinda do Consolador, sintetizado nos ensinamentos de Kardec, foi previsto no plano cósmico, pelos emissários do alto. Profetas da antiguidade já haviam previsto a vinda ao mundo do Espírito da Verdade, através dos ensinamentos do Espiritismo. O profeta Daniel, no cativeiro da Babilônia, previu, em seu livro, o momento histórico em que as verdades do cristianismo seriam restauradas. Essas verdades foram simbolizadas pelo Santuário do Conhecimento Universal. Sob a influência do plano maior, o profeta hebreu viu a época em que os conhecimentos da realidade espiritual seriam mesclados com conceitos puramente humanos, com filosofias materialistas e negativistas. Seu mensageiro espiritual desdobrou-lhe ante a visão psíquica o plano do mundo maior quanto à restauração das verdades eternas, o momento em que seriam revelados os propósitos do alto para os habitantes da terra. Como a orfandade e o desamparo não são atributos da lei divina, nos planos sublimes uma pleiade de espíritos se reuniu, entre eles, grandes almas como Platão, Joana d'Arc, Paulo de Tarso, Sócrates, Cáritas e tantos outros aguardando aquele que ergueria as bases para a restauração da doutrina do Cristo. O Espírito da Verdade, representante de Jesus, abre passagem, como o sol de bênçãos que aquece de esperança e renovação. Esclarece que, diante da cegueira espiritual, se faz necessário que se cumpra a promessa do Nazareno. Muitos já haviam se adiantado na viagem rumo à carne, com o propósito de desbravar o caminho. Darwin, Pestalozzi, Verdi, Renan, Pasteur, alguns outros vindos até de outros planos, como Sebastião Bach e seu pai, assumiram a missão de promover o reerguimento do raciocínio, do sentimento, das artes e da ciência, renovando a intimidade do ser humano, para a nova era que se avizinhava. Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, são as palavras registradas no livro profético de Daniel. Esse livro, como outros da Bíblia, utiliza-se do simbolismo sagrado dos números, que, neste caso, indica o período de tempo, 2300 anos proféticos, em que o santuário seria restabelecido. Mas como saber quando esse período profético teria início e a que evento ele levaria com o transcorrer dos séculos? O próprio mensageiro sideral revelou a Daniel que a contagem teria início com a ordem para restaurar e edificar os muros de Jerusalém, a cidade santa dos hebreus, que fora destruída por Nabucodonosor II, rei da Babilônia. Tal ordem foi promulgada através do decreto de Artaxerxes, no ano 457 a.C., contando-se a partir dessa data, os 2300 dias anos nos levem até o ano de 1843, e daí a segunda metade do século XIX, quando as vozes dos céus, através da mediunidade, começaram a despertar a humanidade para a realidade espiritual. Iniciava-se a contribuição das irmãs Fox, que culminou, mais tarde, em 1857, na revelação da doutrina libertadora, que veio iluminar os destinos dos homens pelas bases lógicas do pensamento kardeciano. Era o ano de lançamento do Livro dos Espíritos. Ainda no Antigo Testamento, o profeta Joel, J.L. 12:28-29, faz referência ao tempo em que a mediunidade seria vulgarizada no mundo, referindo-se aos tempos do Consolador. As religiões orientais sempre falaram a respeito da imortalidade da alma,
da reencarnação, na forma da doutrina da transmigração das almas, e em muitos outros conceitos, como o karma, o prana e as leis morais da vida. Movimentos espiritualistas e esotéricos contribuíram para o esclarecimento de muitos homens em todos os tempos, quando ministravam, através de iniciações, esses mesmos ensinos. Mas coube a Allan Kardec, por meio da doutrina espírita, definir mais claramente essas verdades, dando-lhes maior amplitude com as explicações dos imortais. As consequências de tais conhecimentos na vida dos homens foram mais amplamente explicadas, enquanto os rituais iniciáticos das religiões espiritualistas deram lugar a um conceito de espiritualidade íntima, uma postura moral mais de acordo com a sabedoria e o amor do Criador. O momento histórico da humanidade exigia que esses conceitos e verdades espirituais fossem mais bem definidos. Assim veio a contribuição do Espiritismo para o mundo moderno. Allan Kardec foi a reencarnação de um dos mais duetos discípulos do mestre Galileu. Preparado pelas várias experiências reencarnatórias, pôde forjar o seu caráter reto e desenvolver uma visão mais ampla da vida, necessários à realização de tão grande tarefa, a codificação da doutrina espírita. Reencarnou na Terra como Jesus, formando e consolidando os conceitos de fidelidade incondicional aos princípios do Evangelho de Jesus. Em várias oportunidades, através das reencarnações, desenvolveu os poderes da mente por meio da vontade firme. Sob os céus do vosso planeta, em existências transatas, pôde aprender as verdades eternas e universais que mais tarde, como Allan Kardec, poderia fazer reluzir nas páginas da codificação. Trouxe, então, ao mundo ocidental, sob as luzes da lógica, da razão e do sentimento religioso, o cristianismo redivivo, as verdades imortais. Allan Kardec é um espírito experimentado no estudo de várias filosofias. Pisou o solo do vosso planeta em várias reencarnações e, no espaço, pôde beber diretamente da fonte sublime de luz, as palavras do próprio Cristo. Aprendeu com ele muitos ensinos, que trouxe no tempo devido para os povos da terra. Embora os milhares de adeptos da doutrina que codificou permaneçam incompreendidos por uma multidão dos que se dizem seus seguidores. A doutrina espírita é a síntese de todo o conhecimento superior que a humanidade recebeu ao longo dos milênios. Em seus postulados consoladores, o homem terrestre encontra o germe e o alicerce da civilização do futuro, da humanidade do terceiro milênio. Ainda não compreendeis muitos aspectos da doutrina, que se encontram implícitos em muitos dos ensinos que Allan Kardec trouxe. A doutrina consoladora e seu codificador ainda não foram compreendidos plenamente, mesmo por aqueles que se dizem ou se julgam seus seguidores e apologistas. Corre-se o risco de se contentar com modismos e esquecer os fundamentos reais da doutrina dos imortais. A variedade de espíritos que foram os mensageiros da iluminação espiritista atesta seu elevado ideal de fraternidade. Deveis estudar esses ensinamentos e daí retirar o conhecimento que, para essa época, representa o máximo que a humanidade pode atingir e que atualmente pode compreender. É a base da religião da fraternidade universal. Os ensinamentos difundidos no Oriente, como a lei do karma, a transmigração das almas, as leis do mentalismo e outros mais, por refletirem verdades universais, foram atualizados na codificação espírita. A clareza do pensamento espírita, expresso na mensagem e na proposta renovadora de Allan Kardec, forma o mais completo tratado de ciências psíquicas e de iniciação espiritual de que a humanidade precisa. Termos antigos utilizados pela literatura esotérica foram substituídos pelo raciocínio claro e pela linguagem moderna dos espíritos. A doutrina da transmigração das almas, ensinada no Bhagavad Gita, no Vedanta, no livro tibetano dos mortos e em diversas culturas do Oriente, foi magistralmente atualizada por Kardec no ensinamento espírita. É a lei da reencarnação ou dos renascimentos sucessivos. Agora, porém,
revestida do pensamento lógico e sem os artifícios das religiões do passado. Outros ensinamentos conhecidos na velha Índia e por outros povos, caducando por falta de elementos novos que viessem ao seu encontro, por não acompanharem a marcha do progresso, foram abordados, esclarecidos, enriquecidos e explicados por Allan Kardec de forma a resgatar, no conteúdo filosófico da doutrina espírita, todo o patrimônio espiritual da humanidade. Allan Kardec é reconhecido, unanimemente, pelos espíritos do plano em que nos encontramos, como o mestre moderno da iniciação espiritual. Desconhecemos na atualidade outra doutrina ou filosofia que represente com a mesma clareza a proposta dos imortais para o crescimento dos homens. Os templos de iniciação antigos foram, após Kardec, substituídos pelo trabalho em favor do próximo. Os mistérios antigos foram explicados com a clareza do pensamento kardeciano. As antigas leis do mentalismo que regiam a iniciação esotérica dos povos do Oriente foram substituídas pela prática da caridade e pela renovação moral. Acreditamos, até, que se deve estudar as questões filosóficas das doutrinas esoteristas, que encerram valioso ensinamento para o moderno iniciado. Mas isso é diferente de estabelecer rituais e práticas dentro das fileiras do movimento espírita. Entendemos que o retorno às velhas concepções orientalistas, as tentativas de orientalizar os centros espíritas ou o desejo de se utilizar da linguagem da prática dos antigos místicos nos centros espíritas, no momento atual da humanidade, representam um retrocesso a uma etapa que já foi há muito tempo superada e substituída pelo ensinamento dos espíritos superiores. Por mais que o homem se afeiçoe aos modismos exóticos que vicejam em toda parte, que se utilize de incensos, cristais, pirâmides ou outras formas externas de mascarar a sua deficiência espiritual, reconhecemos que somente uma atitude de renovação íntima, conforme nos apresenta o insigne codificador do Espiritismo, nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, pode conduzir à elevação espiritual da humanidade. O uso e a divulgação desses métodos exóticos ou esotéricos que visam a uma pretensa busca de espiritualidade apenas mascara a penúria íntima e a mendicância espiritual do povo, mantendo-o prisioneiro dos cristais, das câmaras coloridas, do cheiro dos incensos e do cântico de antigos mantras, como se tais coisas fossem expressão de espiritualidade. Embora o entendimento que tais práticas proporcionam, são apenas muletas psíquicas, que, com o tempo, serão deixadas de lado, pois, com as provações coletivas que se aproximam, no momento atual da vossa humanidade, somente aquelas almas que realmente estejam renovadas em seu interior pela prática dos ensinamentos do Mestre Jesus resistirão ao fogo das provas dolorosas que o homem tem atraído para o vosso mundo. Transforme o homem o cântico dos mantras antigos em cantata da caridade, no serviço desinteressado ao próximo, transcenda sua busca de energia dos cristais, impotente para tirá-lo da miséria espiritual, e se realize na energia do amor ágape, do amor caridade, do amor doação, única energia do universo capaz de anular os resquícios da animalidade grosseira que trazemos do nosso passado espiritual. Transforme o perfume dos incensos em alimento para os esfaimados, em educação para o jovem e a criança e saia da letargia espiritual, mascarada nas práticas exóticas. Assim o homem estará realmente buscando a elevação do si através da estrada do autoaperfeiçoamento. Manter-se prisioneiro de filosofias esdrúxulas ou de acanhados métodos de busca espiritual é atestado de pobreza de certos espíritos, ainda afeitos a fórmulas, símbolos e roupas que não cobrem a vergonha da nudez íntima. Embora amemos e respeitemos aqueles que se sintonizam com tais práticas, reconhecemos nelas uma etapa vencida e, hoje, desnecessária para o despertamento íntimo. O Espiritismo é toda uma revolução de ideias que teve em Allan Kardec o auge da renovação e o elemento de transformação para dinamizar as verdades eternas em forma de doutrina. Enfim, com o Espiritismo, abre-se,
na torre materialista da civilização ocidental, uma larga brecha por onde entra em jorros de luz a misericórdia de Deus e de Jesus, o Mestre e Senhor. 22. Os enviados. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui. Envia-me a mim. Isaías 6:8. Muitos países da terra foram agraciados com a reencarnação de espíritos mais esclarecidos e experientes em vários ramos do saber. O governo espiritual do planeta enviou ao plano físico seus dignos representantes, legisladores, profetas, governadores e mestres do conhecimento universal, todos eles submissos à morável autoridade de Jesus, que sempre acompanhou a evolução de todas as nações da terra. Nenhum país, nenhum povo fica sem receber os recursos enviados pelo plano superior. Todos foram beneficiados com a reencarnação, em seu meio, de enviados de Deus. Homens magnânimos, progressistas, talentosos, sensatos e probos, enviados pela misericórdia divina, têm se manifestado em vosso orbe, na doação da graça prematura que o governo espiritual do planeta envia a todos vós. Sob o comando de Jesus, cessam os conflitos, fanatismos e ambições, racismos e crueldades, ante a grandeza da lei de amor. O pacifismo, a bondade, o perdão, o amor e a filantropia, a honestidade e a ternura são estados superiores da vida, identificados e vividos em todas as latitudes geográficas do mundo. Mesmo que os homens se identifiquem com partidos políticos ou doutrinas diferentes daquelas que professamos, mas vivam a lei do amor e cultivem estados superiores da vida espiritual, já terão inaugurado dentro de si o reino do Cristo. Mesmo que se definam como nazistas, comunistas, capitalistas ou socialistas, democratas ou fascistas, mas desenvolvam o bem, a paz e a fraternidade, o rótulo pelo qual se identificam perde a importância diante das realizações superiores. O amor é universal. Malgrado a cor, a raça ou a insígnia política sob a qual se sustenta, a vivência do amor é que distingue o homem de bem. Judeus, africanos, brasileiros, alemães, americanos, turcos, hindus ou árabes, todos foram beneficiados com as manifestações da verdade, do belo e do bem, de acordo com a capacidade de cada povo em aprender os conceitos sublimes que lhes foram enviados. Humildade, honestidade, fraternidade e amor não se diferenciam pela raça, nação ou religião, mas se identificam com os estados superiores de consciência em todos os seres e povos. Sob a supervisão espiritual de Jesus, o governo espiritual da Terra enviou suas almas eleitas para dar diretrizes novas aos habitantes do mundo. Na Atlântida, Antúlio ensaiou com os capelinos reencarnados os primeiros conceitos e ensinamentos de espiritualidade sublime, organizando os templos de iniciação e inspirando as gerações futuras os ensinos que mais tarde foram redescobertos e vividos pelos essênios. O Egito foi agraciado pela reencarnação de Hermes, que transmitiu ao povo certos conhecimentos herdados da Atlântida e da Lemúria. Desenvolveu os conhecimentos da iniciação espiritual e explicou os mistérios de Osíris e Ísis. Buda divulgou os ensinamentos superiores aos povos da Ásia, e Rama, na Índia, fortaleceu as bases da religião brahmânica, enquanto Krishna estabeleceu as bases da vida espiritual, abrindo novos conhecimentos e pesquisas a respeito dos fundamentos esotéricos do Oriente. A Grécia foi bem-aventurada com a presença de sábios, pensadores e filósofos, como Sócrates e Platão, e com as contribuições ao pensamento humano de vários outros representantes da filosofia grega. Moisés e os profetas reencarnaram na Terra trazendo ensinamentos iniciáticos a Israel e à humanidade. Confúcio ensinou e exemplificou a corteza, a gentileza e honestidade entre as pessoas e as nações. O mundo conheceu outros espíritos de elevado padrão vibracional, que organizaram escolas de conhecimento superior, ajudando a evolução da Terra.
Tais conhecimentos foram adequados à etapa evolutiva do orbe, mas sempre inspirados pelos prepostos do Senhor. Assim é que reencarnaram no mundo espíritos como Blavatsky, Annie Besant e Eliade Beater, que formaram as bases da teosofia, Pappus e Elipas Levi, que estabeleceram os conceitos da magia teúrgica ou alta magia, e Mark Zendel, que renovou os ensinamentos rosacrucianos. No tempo oportuno, Jesus convocou as almas lúcidas e esclarecidas de Allan Kardec, Victor Hugo, Delany, Leon Denis, Adolfo Bezerra de Menezes, Teresa de Calcutá, Eurípedes Barçanufo, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier, que reviveram ou revivem os conceitos elevadíssimos de iniciação espiritual através da prática do amor e da verdade. Outras almas vieram à Terra em tempos e nações diferentes, incentivando a caminhada humana e trabalhando com amor, anulando as forças das sombras e acendendo a luz do conhecimento espiritual. O planeta Terra conheceu luminares como João 23, Júlio Verne, Pasteur, Cristóvão Colombo, Lincoln, Maharishi e tantas outras almas laboriosas, que fizeram luz nas ciências, nas letras e na sociedade dos filhos da Terra. Malgrado os esforços do mundo oculto sob inspiração de inteligências sombrias, para destruir as obras da civilização, Jesus conduziu sempre os destinos dos povos terrestres, sob sua paternal orientação, e, em todas as épocas e lugares, seus mensageiros trabalharam para a iluminação das consciências humanas. Tais espíritos esclarecidos, embora a diversidade de ação e a formação cultural ou religiosa, formavam as falanges do bem, trabalhando com o Mestre em benefício da paz na Terra. O gênio criador de Juscelino Kubitschek com a inspiração de Pitágoras, o autoconhecimento de Sócrates, o gênio musical de Beethoven ou o bom senso encarnado de Allan Kardec integram a pleiade de espíritos clarificados, representantes felizes da humanidade terráquea ante a família cósmica. Cada instrutor que a humanidade conheceu foi testemunha da ascendência do amor sobre as tragédias humanas. As catástrofes que abalaram os povos, como a submersão da Atlântida, a destruição de Pompeia, Herculano, Sodoma e Gomorra, Hiroshima e Nagasaki, não foram poderosas o bastante para desfigurar o brilho dos imortais que desceram ao mundo para incentivar a escalada do homem rumo às estrelas. Tudo está nas mãos de Deus, e Jesus, o Mestre do amor incondicional, permanece com o leme da embarcação planetária em suas mãos. 23. As guerras do mundo. A guerra desaparecerá um dia da face da terra. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, item 743. Desde que o homem terrestre aprendeu a agredir, ele tem violentado as consciências alheias e a si próprio, espalhando a guerra e a dor em sua morada planetária. Esquecidas de sua destinação eterna e de sua divina progenitura, as almas terrestres têm se sintonizado com inteligências sombrias dos planos inferiores. Muitas guerras e conflitos levados a efeito no solo do vosso planeta têm sido planejados e efetivados sob a influência de almas delituosas que aproveitam as paixões humanas para destruir qualquer vestígio de civilização e de progresso. Não deveis vos esquecer de que atrás de todas as guerras e destruições há interesses do plano das sombras em jogo. Nenhum espírito que reencarna na Terra é programado pelo alto para ser elemento de destruição ou para ser médium das trevas, que sirva de instrumento para a atuação de entidades desequilibradas. O objetivo da reencarnação é sempre elevado, é proporcionar aos seres oportunidade de evoluir. Todos os espíritos reencarnam para aprender a ser felizes. A reencarnação é lei geral, e espírito nenhum poderá se furtar ao divino processo de evolução, adiando indefinidamente. Uma vez no plano físico, muitas almas que trazem o psiquismo comprometido com o passado delituoso sintonizam-se com as inteligências do mal. Desse intercâmbio doentio nascem as obsessões,
bem como os conluios tenebrosos. Assim nascem os déspotas, os generais sanguinários e os governos do totalitarismo, que ameaçam os povos com seus desregramentos e desequilíbrios. Da violência interna nasce também a guerra. Quando a humanidade viu-se na direção do progresso científico e tecnológico, após a Revolução Industrial, certas inteligências do mundo oculto procuraram deter a marcha da evolução do pensamento humano. Galileu Galilei conseguiu desenvolver estudos relativos à posição dos astros e da Terra de maneira particular.